Bem, pessoal, vamos então agora iniciar o exame da classificação mais importante a respeito da posse. É aquela que divide a posse em posse justa e posse injusta. O tema é um pouquinho mais extenso, requer um cuidado maior no exame, então nós vamos usar esse último vídeo da série de hoje para fazer essa introdução. Bem, se nós formos ao Código Civil, artigo 1200, nós encontraremos a seguinte redação: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Notem que se trata de um conceito dado aí por exclusão. A posse será justa se ela não tiver origem num ato violento, clandestino ou precário. Sempre que for obtida com violência, clandestinidade ou precariedade, será considerada uma posse injusta. Bom, violência, clandestinidade e precariedade, portanto, são considerados vícios da posse. Por que vícios? Porque se estiverem presentes algum desses elementos, a posse será automaticamente classificada como injusta. Bem, violência, todos sabem do que se trata. A aquisição, o acesso a um bem de forma violenta gera uma posse injusta. Clandestinidade, ato praticado às escondidas, sem que a vítima possa saber do que está acontecendo, gerará também uma posse injusta. Ato precário, alguém obtém alguma coisa se valendo da confiança depositada por aquele que acedeu por força de um contrato. Violência, clandestinidade e precariedade, para uma melhor compreensão, tem os seus equivalentes penais, né? A posse obtida com violência é a posse proveniente do roubo, que é a subtração de coisa alheia mediante emprego de violência ou grave ameaça. A obtenção de posse através de meios clandestinos equivale ao furto. O sujeito que obtém a coisa age às escondidas, sem que a vítima perceba que está tendo um bem subtraído. E por último, a precariedade pode ser equiparada à apropriação indébita, que ocorre quando o criminoso obtém algo que não lhe pertence, se valendo da confiança que o proprietário ou possuidor depositou nele ao entregar-lhe a coisa. Então, nós temos esses equivalentes aí para que vocês consigam entender um pouco melhor. Então, recapitulando: violência, clandestinidade, precariedade são considerados
vícios da posse presentes tornam a posse injusta. Seguindo, vejam, mesmo a posse sendo injusta, mesmo ela sendo obtida de maneira viciada, ela não deixa de ser posse. Algum tipo de proteção jurídica, aquele que exerce posse injusta terá. Certamente não terá proteção jurídica contra aquele de quem obteve o bem com emprego de violência, clandestinidade ou precariedade. Mas em relação a terceiros, a proteção será total e completa. Isso nos remete a outro fator importante presente quando se estuda os conflitos possessórios. A qualificação da posse como justa ou injusta é sempre feita em relação a determinada pessoa. Ou seja, não se trata de uma qualificação definitiva. A depender do ângulo que você examine a questão, alguém pode ser possuidor justo ou injusto de determinada coisa. Vou explicar de uma maneira prática. Voltando ao exemplo que eu acho que eu já utilizei com vocês aqui. Eu tenho uma casa no litoral norte, em Maresias. Essa casa é invadida por um local, por um nativo, né, por alguém que mora em Maresias, que é de lá. Essa pessoa perdeu o emprego aí por força de toda essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Não tinha como arcar mais com o aluguel que pagava. Foi obrigado a devolver o imóvel. Estava sem ter para onde ir com a família. Aproveitou-se do fato da minha casa estar fechada e aparentemente não frequentada há muito tempo. Já havia indícios ali de mato alto no jardim, o portão já meio descascado. O sujeito passou ali em frente com a família, viu as condições da casa, imaginou que o seu proprietário, o possuidor, já não a frequentava há muito tempo e resolveu, na calada da noite, pular o muro da casa com a família e se instalar por ali. Nós já estudamos, na aula passada inclusive, que o sujeito que tem acesso a um bem de maneira clandestina ou mesmo violenta, enquanto não cessar a clandestinidade ou a violência sobre a coisa, não adquire posse. Ele é mero detentor. Então, nos primeiros dias, esse cidadão com a família fica escondido dentro da casa. Ele não dá as caras na rua. Ele tem medo que alguém descubra que ele se encontra ali. Ele está como mero detentor, porque posse é conduta de dono e ele não se comporta como dono em relação à coisa. Porque ele está se escondendo e o dono não precisa se esconder.
Passados alguns dias, ele ganha confiança e começa a pôr a cara na rua. Ele percebe que a vizinhança é composta ou de pessoas de idade ou de pessoas que também usam os seus imóveis como casa de veraneio ou coisa que o vale. Em função da pandemia, não estão mais visitando. Tem muitos imóveis fechados. Então ele ganha confiança com isso. E conforme vai passando os dias, ele entra e sai da casa sem qualquer problema, sem a menor cerimônia. Ele resolve até trocar o cadeado do portão. Ele passa a acender todas as luzes à noite, assistir televisão, enfim, ele se instala definitivamente ali e começa a agir como dono em relação à coisa. Bem, até que alguém me avisa: olha, tem um cidadão lá que está ocupando a sua casa, estou te avisando para você tomar as providências que entender cabíveis aí. Muito bem. Eu também estou numa fase difícil com a pandemia, estou com meu emprego ameaçado, estou tendo que me virar para sustentar minha família, até pensando em talvez me desfazer da casa. Em razão dessa atribulação toda, eu tenho... eu não dou muita importância, né? Eu não tenho tempo de procurar um advogado para tentar reaver a coisa. Eu vou deixando e me iludindo de que algum dia, ou que daqui a algum tempo, quando as coisas ficarem mais calmas, eu vou entrar com uma ação para reaver a posse da casa. Muito bem, o tempo passa e esse cidadão, cada vez se sentindo mais confiante, ele imagina que o dono, no caso eu, abandonei o imóvel, ele passa a cada vez mais se comportar como dono. Ele domina a situação. Até que um dia, ele e a família resolvem, a situação melhora um pouco pro lado dele, ele consegue um emprego, volta a ter algum rendimento, e ele resolve, com a família, visitar a mãe no interior. Ele sai lá de Maresias numa sexta-feira, com o objetivo de retornar no domingo à noite. Para surpresa dele, no domingo à noite, quando ele aponta o carro no portão da casa para ali estacioná-lo, 2 indivíduos aparecem, vindos do interior da casa, portando armas e dizendo: nós sabemos quem você é, você obteve a posse dessa residência aqui, dessa casa, na clandestinidade, e agora você vai sair porque a gente não quer que você entre. Agora a casa é nossa e nós estamos armados e dispostos a disparar caso você venha oferecer alguma espécie de resistência com a sua família. Bom, isso é o suficiente para esse cidadão picar a mula e fugir. Vamos analisar esse cenário, essa situação que foi trazida aqui. Eu, proprietário e possuidor originário da casa, fui lesado em minha posse quando aquele indivíduo desempregado invadiu o imóvel com a família. Aquele indivíduo, quando deixou de ocupar o bem na clandestinidade, passou a ter posse sobre o bem, mas uma posse injusta em relação à minha, que era exercida por força da propriedade. Uma posse injusta porque adquirida em relação a mim, possuidor anterior, com o emprego de clandestinidade, às escondidas, de maneira subreptícia. Então, se eu ingressar com uma ação possessória, se eu ingressasse com uma ação possessória contra esse indivíduo, eu teria enormes chances de sucesso, né?
porque eu conseguiria provar minha posse anterior. E a injustiça da posse dele, porque ele não fez nenhum negócio comigo para poder estar ocupando aquilo que é meu. Então, entre eu e o invasor original, eu tenho posse justa, ele tem a posse injusta. Agora, se eu mudar o foco de análise do cenário, eu olhar sobre o prisma daqueles últimos invasores armados em relação ao invasor original, a situação muda de figura. Entre o invasor original, aquele que entrou na cala da noite e obteve de mim, de maneira clandestina, a posse, e os dois indivíduos que se aproveitaram do fato desse cidadão ter viajado ao interior para ocupar a casa e depois repeli-lo com violência, quem é possuidor justo e quem é possuidor injusto? Possuidor justo, sem dúvida alguma, nesse caso, será o invasor original. Porque em relação à posse dele, as dos invasores armados foi obtida de maneira clandestina e violenta. Então, se olhar a situação sobre o prisma do invasor original, em relação no conflito que se estabelece entre ele e os novos invasores, os que entraram armados lá, quem é que tem posse injusta? Os novos invasores que entraram armados, porque eles obtiveram a posse do invasor original com emprego de clandestinidade e violência. Percebem como a situação, a qualificação muda a depender do ângulo que você enxerga o conflito? Então, é possível que alguém tenha posse injusta em relação a determinada pessoa e justa em relação a uma terceira pessoa. É o caso aqui do nosso invasor original. Vamos imaginar que ele seja o João e os dois invasores armados sejam o Pedro e o José. Em relação ao Fábio, a posse do João é injusta, porque ele obteve a coisa de maneira clandestina. Já a posse do José e do Pedro em relação ao João é injusta, porque eles obtiveram a coisa do João de maneira clandestina e violenta. Então, o João, invasor original, terá proteção possessória contra aqueles dois indivíduos que o privaram injustamente da posse, mediante a prática de ato clandestino violento. E esses dois não vão poder se defender dizendo, olha, peraí, o cara quer proteção possessória, mas na verdade ele obteve de maneira ilícita a coisa do proprietário original. Nós temos testemunhas que demonstram que ele invadiu a casa com a família. Ele não é santo. Isso não interessa para o juiz no conflito entre os dois, no conflito processório entre o invasor original e a dupla que veio a tomar de forma violenta a posse dele. O juiz vai avaliar, no conflito que lhe é apresentado, quem tem a melhor posse, quem tem posse justa em relação ao outro. E nesse conflito entre o João, o invasor original, e José e o Pedro, a dupla armada, sem dúvida nenhuma, o João, o invasor original, é quem tem a melhor posse. Então, nunca se deve perder de vista isso. A classificação, a qualificação da posse como justa e injusta será sempre relativa. Variará sempre de acordo com o ângulo que você analisa a situação. Tá bom? E com isso eu encerro a aula de hoje. Nós vamos prosseguir nesse tema na próxima aula. Um abraço.